1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 21. 1 Pedro, repetindo mais uma vez, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 21. Amém? Diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrino. A igreja junto comigo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio de... Vamos juntos? Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Feche seus olhos. Bendito Deus, eterno e soberano Pai, aqui está a tua palavra, que por si só é o instrumento mais valioso para a vida do cristão, instrumento de transformação de vida, instrumento que convence vidas pecadoras, instrumento que orienta famílias. Mas nós te pedimos, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor nos permita expor, nos permita transmitir esta mensagem a cada coração aqui presente. No nome de Jesus, que pecadores venham reconhecer o seu pecado, que famílias venham ser restauradas, que possamos olhar para o Senhor Jesus como aquele único e suficiente Salvador das nossas vidas, mais uma vez. No nome de Jesus oramos, amém. Queridos, eu quero trazer ao teu coração o tema resgate, a perspectiva de Pedro sobre a Páscoa cristã. Resgate, a perspectiva de Pedro sobre a Páscoa cristã. Algum tempo atrás, queridos, eu estava assistindo junto com minha família o famoso filme O Resgate do Soldado Ryan. E eu me lembro, querido, rapidamente desse filme, como sinopse, um conjunto de soldados, alguns soldados norte-americanos, foi enviado para salvar um certo soldado chamado Ryan. E ali ao final do filme, uma cena me chamou muita atenção, as cenas finais, se podemos assim dizer, em que aquele que liderava os soldados olha bem no rosto do soldado Ryan e diz: faça valer a pena a sua vida. Faça valer a pena a sua vida. E logo depois, a cena muda. Do ambiente de guerra, agora a cena mostrava o soldado Ryan já em idade, diante dos túmulos daqueles soldados que deram a vida para o resgatar, e ele se joga ao chão, a família o ampara, e ele olha para o rosto da esposa e lhe implora: diga-me se valeu a pena cada minuto da minha vida. Queridos, diante de textos como esse, nós nos devemos fazer o mesmo, ter o mesmo sentimento. Fomos resgatados, alto preço. Não foi um valor corruptível, não foi prata ou ouro, não foram os tesouros dessa terra, foi o que tinha de mais precioso no céu, o Deus Filho. O meu convite a você nesta manhã é entender exatamente isso. E Pedro traz essa perspectiva. Amados irmãos, por volta do ano 63 a 64, Pedro escreve 2 cartas e remete a irmãos foragidos que estão precisamente em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Seria hoje a atual Turquia. Pedro, nesta ocasião, se encontrava em Roma. E ele escreveu 2 cartas.
Mas quem é esse Pedro? Que Pedro é este? A primeira informação que a Bíblia nos dá é que Pedro era um empresário do comércio pesqueiro. Ele não era só um pescador. Ele tinha os seus barcos. Ele tinha sócios. Provavelmente ele tinha um comércio até faturoso. E ali, queridos, ele é chamado por Jesus. Não apenas ele, mas o seu irmão Tiago e seus amigos André e João. Pedro tinha 30 anos aproximadamente quando foi chamado por Jesus. Mas não apenas isto. A Bíblia também nos mostra em vários momentos que Pedro tinha certos traços de bipolaridade. Isso mesmo. Ora, Pedro era aquele discípulo corajoso, ousado, e ora tinha traços de covardia, de medo. Teve coragem de decepar, a orelha de um soldado. E ao mesmo tempo negou Jesus 3 vezes. Desafiou a Jesus para que ele andasse sobre as águas. E na mesma cena titubeou na fé e afundou. Paulo também denunciou a Pedro. Quando estava com os gentios, agia de uma forma, mas quando chegava aos judeus, se apresentava de outra maneira completamente diferente. Mas acima de tudo, um homem temente a Deus. Pedro tinha um coração temente a Deus. Nos primeiros anos, se tornou o líder da igreja primitiva, a voz de liderança da igreja primitiva. Porém, por um curto período de tempo, ele pregou em circunvizinhança de toda a Judéia, sobe por Lida, Jope e vai parar em Cesareia, onde ele evangeliza e prega para a casa de Cornélios, e ali acontece um avivamento muito grande. Não muito tempo depois, ele desce novamente para Jerusalém. E durante aquele período, Tiago, seu irmão, é morto por Herodes Agripa I. Isso satisfazeu, de certo modo, as lideranças religiosas, de sorte que Herodes, com o intuito político de agradar aqueles religiosos, agora prende ao próprio Pedro, e o tensionava matá-lo depois da Páscoa. Mas Deus lhe enviou o anjo, de sorte que ele foi livre da prisão. Ele se ausenta de Jerusalém. O texto nos mostra que depois ele aparece novamente, mas agora, no texto em questão, já em idade avançada, Pedro se encontra em Roma, onde escreveu estas 2 cartas. E o seu propósito está muito claro no capítulo 5, versículo de número 12. Pedro anseia orientar os cristãos na igreja a permanecerem firmes na graça de Deus. E tem para mim que nesse momento da sua passagem, desta primeira carta, Pedro ansiava demonstrar o porquê nós devemos permanecer na graça de Deus. E ele traz a perspectiva da Páscoa cristã, de forma muito feliz, que eu gostaria de compartilhar contigo. Eu quero tirar alguns aprendizados com você. Nesse capítulo, querido, Pedro, ele exortando com respeito à santificação, ao processo de santificação, ele pede algumas coisas. Primeiro, volte à mente. Volte à mente. Segundo, sede
sóbrio. Sede sóbria. Terceiro, deposite a esperança. Deposite a esperança. Pedro apela para a santificação. Prova disso, querido, é que logo depois ele orienta a não nos moldarmos com os padrões do mundo, mas buscarmos a santificação em Deus. E então, a partir do verso de número 17, ele nos mostra Cristo Jesus como a perspectiva real da nossa Páscoa, como a perspectiva maior da nossa Páscoa, como a esperança única da nossa Páscoa. A intenção de Pedro, querido, nos versos 17 a 21 é mostrar que sem Cristo Jesus não alcançamos esta graça de Deus. Pedro demonstra que Jesus é a nossa Páscoa. Por isso, Pedro anuncia 3 verdades com respeito ao resgate, à Páscoa cristã. Primeiro, o que precisamos ser. O que precisamos ser. Uma vez que cremos ser Cristo o ápice da nossa Páscoa. Segundo, o que não podemos crer. O que não podemos crer. Sendo Cristo Jesus o ápice da nossa Páscoa, nós precisamos, queridos, deixar de crer em algumas coisas. Terceiro, o que devemos crer. O que devemos crer. Pois bem, começamos. O que precisamos ser. O que precisamos ser. Queridos, devemos levar em conta com quem Pedro se dirige. Com quem Pedro está falando. E ele diz no verso de número 17, pessoas que invocam a Deus. Essa mensagem não é para qualquer um. Essa mensagem não é para qualquer pessoa. Ele fala com aqueles que temem a Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus como ápice da nossa Páscoa. E Pedro dirige suas palavras a pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus. Devemos também, querido, atentar à forma pessoal com que Pedro apela para que busquemos a Deus. O comentarista Simon Kistemaker faz questão de ressaltar essa pessoalidade na busca ao Senhor. Ele diz, no Antigo Testamento as pessoas já chamavam a Deus como Pai. Prova disso, Salmo 89, 26. No Novo Testamento, nos apresenta Jesus nos ensinando a orar. Lembra-se como começa? Pai Nosso. O próprio Paulo também apresenta esta forma pessoal do nosso relacionamento com Deus. Abba, Pai. Finalmente, Pedro começa a ressaltar alguns atributos de Deus. E o primeiro atributo que ele aqui levanta é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro quer trazer a ideia que diante de Deus somos todos iguais. Diante de Deus não existe barreiras etilistas, nem barreiras raciais, nem barreiras sociais. Isso nos remete, querido, ao convite de Deus, que é amplo, abrange a todos. Mas então vem o segundo atributo de Deus que Pedro aqui se lembra. E o segundo atributo é que Deus julga cada um segundo a sua obra. Talvez, querido, aparentemente isso soa ao seu coração que a nossa salvação é meritória, é por méritos.
ou que a nossa salvação se baseia em escolhas e atitudes humanas. Mas não é isso que Pedro quer transmitir. A ideia, querido, de obra aqui de Pedro, é com respeito à eficácia do atender este convite de Deus, esse visitar de Deus. Uma obra que Deus mesmo faz, que Deus mesmo realiza. Isso porque o convite de Deus, querido, é sim, amplos, a todos, mas é eficaz na vida daqueles que creem, naqueles na qual Deus chamou de antemão. E a estes que atendem o convite de Deus, que passaram do crivo da justiça de Deus, a palavra de Pedro é: portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Então, o que precisamos ser? Primeiro, forasteiros. Primeiro, forasteiros. Algumas escolas, querido, só para que você entenda o que Pedro quer dizer com forasteiros, algumas escolas na cidade em que nasci, Itaúna, tem pouco costume trazer alguns estudantes norte-americanos para conhecer um pouquinho da nossa cultura. Porém, era um choque cultural. Eu me lembro da aluna Karen. Ela agia de forma diferente. Julgava muito das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. E tinham costumes alimentares, de vestuários, até de relacionamento estranhos. Eu me lembro que a Karen, ela achava normal você de repente conversando em uma rodinha particular, e a Karen tinha por costume entrar e já começar a conversar. E quando nós perguntamos: que é isso? Por que você faz isso? Ela: é assim que nós fazemos. E queridos, a ideia que Pedro tem por forasteiros é exatamente esta. O cristão precisa ser alguém que não se amolda com os princípios e os valores deste mundo, alguém diferente, alguém que contribui. E eu creio que você sabe disso. Eu estou convicto de que você sabe disso. Nós cantamos: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Então, querido, Pedro nos diz o que precisamos ser novamente, e agora não apenas forasteiros, mas pessoas que têm temor reverente, pessoas com temor reverente. O que é temor reverente? Vamos começar falando sobre o que não é temor. Temor não é simplesmente medo, não é medo, não é pavor, não há alguém que presta obediência pelo crivo do medo. Tem pessoas assim, que só prestam obediência pelo crivo do medo. Isso não é reverência. A ideia de temor, querido, que a Bíblia quer nos transmitir, é exatamente reconhecer quem Deus é sobre as nossas vidas e reconhecer o que nós somos diante de Deus. Isso é temor reverente. Em resumo, tudo em sua vida precisa refletir a Deus. O que aprendemos com essa primeira palavra de Pedro? Aprendemos, querido, que esse resgate traz mudança de vida.
Este resgate traz mudança de vida. Só para que você entenda. Há 2 sábados atrás, nós estávamos num culto familiar na casa de uma determinada irmã da nossa igreja, primeira igreja presbiteriana de Ubá. E após o culto, naquele momento gostoso de comunhão, nós começamos a falar sobre dietas, sobre comida. E o irmão levantou a mão e disse: pastor, eu não como carne vermelha de jeito nenhum, nem de porco, nem de boi. Não como, eu só como carne de frango e carne de peixe. E ele me contou o porquê. Ele teve um caroço muito grande na altura do maxilar, e aquilo foi crescendo e tomando todo o pescoço, e ele teve que fazer um tratamento muito rigoroso, e o médico meio que imbuiu em sua mente que aquilo foi por causa do costume que ele tinha de comer carne vermelha. Desde então ele cortou aquilo da vida dele. Logo em seguida eu também me lembrei, já há 1 ano e pouco eu tenho feito academia por causa de um problema que tive de coluna, nervo ciático inflamado, 2 hérnias de disco, muitos problemas. E ia no fisioterapeuta da igreja e falava: doutor Diego, não é possível, eu sempre venho aqui, esse negócio nunca melhora, faça algo que melhore. E ele disse: se você não fazer um reforço muscular, a dor não vai passar. Na outra semana eu estava na academia. Já tem 1 ano e pouco que faço academia e não falto de academia. Estávamos com a família de férias, num passeio que fizemos, e procurei academia, num hotel. Minha esposa está dizendo: num lugar como esse, com tanta comida, com tanta fartura, você vai fazer academia? Mas não era por causa da comida, era devido àquela dor. Queridos irmãos, eu creio que a nossa experiência com Cristo Jesus é muito semelhante a esses tantos momentos que temos. Não temos esses momentos que mudamos de hábitos para melhorar a nossa qualidade de vida? Da mesma sorte, querido, é a Páscoa cristã para nós. Precisa mudar os nossos hábitos, precisa mudar os nossos usos e costumes. Se nós temos esses conceitos simples em vários momentos da nossa vida, por que não tem que ser assim com respeito a Cristo? Logo em seguida, querido, eu quero tratar com você também o que não devemos crer, o que não podemos crer. Pedro também nos mostra algumas coisas, a partir do verso de número 18, em sua segunda metade. E a primeira coisa que ele nos mostra, querido, que Pedro diz, é que não foi mediante coisas corruptíveis que fomos resgatados. Não foi mediante coisas corruptíveis que fomos resgatados. Pedro chega a citar os tesouros da terra, aqui simbolizados por prata e ouro. Pedro não faz isso em vão. Pedro faz isso para contrapor os tesouros materiais com os tesouros celestiais. E ao mesmo tempo lembrar que não foram as coisas desse mundo que nos resgataram do nosso fútil procedimento. Pelo contrário, entenda uma coisa: as coisas do mundo só te levam mais para o mundo. É aquilo que eu já tenho ensinado na igreja com respeito à inércia. A inércia na física.
Um corpo parado permanece parado se você não tiver uma força propulsora para que ele comece a andar. Não é isso que a gente aprende na física? Cristão, quando para, isso não acontece. Não, parei, dê um tempo para Deus. Vou dar um tempinho. Saiba que você não vai dar um tempo nada. Existe sempre uma força contrária que te puxa para velhos costumes, que te puxa para longe de Deus, que te puxa para longe da vontade de Deus. Por isso Pedro faz questão de dizer que não foi mediante coisas corruptíveis que fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Em segundo lugar, Pedro diz que tínhamos outrora fútil procedimento. Tínhamos outrora fútil procedimento. A ideia de fútil aqui, querido, é atitudes que não têm valor algum. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9, versículo de número 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadeça. Esse pensamento, Paulinho querido, traz luz ao que Pedro quer dizer com fútil procedimento. Porque a nossa natureza, em nossa natureza, só encontraremos exatamente este contrassenso, este oposto da vontade de Deus. Então, querido, também não é no nosso fútil procedimento, não é no nosso agir, tratado aqui por Pedro como fútil procedimento. Terceiro, que não devemos crer naquilo que nossos pais nos legaram. Podemos entender aqui, querido, que Pedro se refere à nossa natureza pecaminosa. Algo que permanece em nós geração após geração. Por isso Pedro diz: vossos pais vos legaram. Sabe aquele momento em que a gente diz: não, eu sou assim porque meu pai agia assim. Eu sou assim porque minha mãe fazia assim. Não tem motivo nenhum, não tem razão nenhuma de continuarmos fazendo. Mas nós só fazemos porque um dia nosso pai, nossa mãe ou alguém nos ensinou assim. Isso nos remete à pergunta: o que podemos esperar de nós mesmos? O que nós precisamos aprender? Resgate não é pelos nossos méritos. Resgate não é pelos nossos méritos. Sabe qual é a frase mais enganosa do mundo? A expressão mais enganosa do mundo: aprendemos com os próprios erros. Sabe quem que aprende com os próprios erros? Ninguém. Erro não ensina ninguém. Se você errar, você precisa de alguém que o oriente. Se você errar, você precisa de alguém que lhe mostre o que fazer. Quer que eu te prove isso? Eu vou lhe dar tijolos, areia, cimento, uma colher de pedreiro, tudo o que for preciso para levantar uma parede. E vou lhe prover uma pessoa que nunca trabalhou de pedreiro. Você vai confiar? Que nunca viu o pedreiro trabalhar. Você vai confiar? Se seu carro parar aqui à porta, tiver ali uma caixa de ferramenta e você nunca mexeu como mecânico, você abre aquela ferramenta, você vai saber solucionar o problema do carro?
É óbvio que não. Pastor, e os autodidatas? Até os autodidatas precisam ver, precisa olhar, precisa escutar para aprender. Ninguém aprende com erro. Muito menos nós. Mas somos teimosos. A gente gosta de se rebelar contra Deus, sabia? Conta-se uma pequena ilustração que um homem comprou um cavalo. Só que ele comprou o cavalo de um homem muito crente. E ele ensinou os comandos ao cavalo com jargões cristãos. Para o cavalo andar, aleluia. Para o cavalo andar mais rápido, aleluia. E assim, por sequência, cada vez que o cavalo precisava andar mais rápido, você repetia a palavra aleluia. Para o cavalo parar, misericórdia. E o camarada comprou o cavalo, e o dono antigo do cavalo foi explicar, os comandos são aleluia para andar, aleluia, você repete até ficar mais rápido, e misericórdia, para ele parar. E o atual dono, muito prepotente, não, está tudo bem, entendido, está entendido esse negócio. E fez uma viagem, foi viajar. Um mês depois voltou à fazenda, disposto a estrear o cavalo. Montou no cavalo, o cavalo começa a andar bonito, aleluia, e está lá o cavalo galopando bonito, e ele quer testar o cavalo mais, ele se lembrou que para acelerar é só falar mais uma vez aleluia, e o cavalo começou a andar mais rápido, porém a fazenda ficava numa ribanceira. E logo depois da fazenda tinha um imenso abismo. E o cavalo está chegando perto do abismo, e agora? Aleluia, nada do cavalo parar, né? E ele começa, e nada do cavalo parar, e o negócio está chegando perto, até que, por o susto do cavalo bem pertinho, ele, misericórdia, o cavalo parou. Parou a alguns passos do abismo. Ele suspira, né? Fui salvo. Aleluia. Final da história, o Jefferson se encarrega de contar no domingo. Queridos, somos assim, não aprendemos com os próprios erros. Não há nada em nós. Tudo em Deus. Ninguém aprende com erros. Precisamos de Deus. Precisamos do Espírito Santo nos iluminando a mente. Terceiro e último. O que devemos crer? Pedro termina esta parte da carta nos ensinando a olhar para Jesus. Existe um convite aqui explícito. Olhe para Jesus. E por que olhar para Jesus? Por causa do seu sacrifício, versículo de número 19. Pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. Fomos resgatados pelo precioso sacrifício de Jesus, sangue puro e imaculado. Segundo, porque Deus assim determinou. Deus determinou a nossa salvação por meio do sangue de Cristo. Versículo de número 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado ao fim dos tempos por amor de vós. Imagine um comandante que envia um soldado para resgatar uma vida que nem nasceu ainda. Para muitos de nós isso não fazia sentido. Mas a nossa salvação foi assim. O Cordeiro de Deus foi morto no decreto de Deus, no desígnio de Deus, antes que houvesse criação. Terceiro, por que olhar para Jesus? Porque temos fé em Deus por meio dele. Versículo de número 21.
que por meio dele tendes fé em Deus. Paulo nos ensinou na carta aos Efésios que fé é dom de Deus, presente de Deus, não é uma mera experiência humana. Deus colocou isso no seu coração. Se você hoje crê que Cristo é o ápice da Páscoa cristã, foi porque Deus colocou isso no seu coração e na sua mente. Porque devemos olhar para Jesus, porque Ele venceu a morte. Versículo de número 21 segue dizendo: o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Quem mais poderia vencer os aguilhões da morte? Quem mais? Ande pelos túmulos dos heróis do passado, dos homens ilustres do passado, e você vai encontrar a palavra: aqui jaz. Vá ao túmulo de Jesus, você vai encontrar, Ele não está aqui. Porque devemos olhar para Jesus, porque Ele se fez a nossa esperança. Versículo 21 encerra dizendo: de sorte que a nossa fé e esperança estejam em Deus. Não existe esperança para ninguém fora de Jesus. Jesus é a esperança que o mundo precisa conhecer. Quantas das vezes achamos, queridos, que a esperança está embasado em pilares humanos? Eu sempre tenho ensinado na igreja de Ubá: coloque tua expectativa no homem. Isso é bom. Num bom engenheiro, num bom médico, num bom advogado, na sua família, coloque tua expectativa, mas nunca a tua esperança. O dia que você colocar a tua esperança nesses pilares, você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo. O que aprendemos com isso? Que esse resgate teve um alto preço. Duas músicas, dois corinhos cristãos, queridos, me chamam a atenção. O primeiro deles nos ensina: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago o alto preço. Anos mais tarde, nós cantamos na igreja: eu nunca saberei o preço. Afinal de contas, nós sabemos ou não sabemos o preço? Eu digo que os dois cânticos estão corretos. Sim, nós sabemos o preço. O sacrifício de Cristo Jesus. Uma coroa de espinho. Os cravos que transpassaram as mãos e os pés do Senhor Jesus. Sua vergonha exposta. Um patíbulo, não apenas um patíbulo carregado na via, chamado Via Dolorosa, mas uma cruz inteira. Açoites. Nós sabemos o preço. Mas eu também nunca saberei o preço, porque eu nunca vou experimentar isso. Ele já foi pago. Ele já foi pago. Quero terminar esse sermão, querido, me lembrando um pouco mais da biografia desse homem de Deus, Pedro. Pedro teve um encontro com o Senhor Jesus depois de ressurreto, depois de romper os aguilhões da morte. Outrora,
Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus vai ao encontro desse homem depois. Ele faz a mesma pergunta 3 vezes. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? A última resposta de Pedro demonstra que ele estava constrangido com aquilo. Senhor, tu sabes que te amo. Não está registrado, mas eu acredito, querido, que aquela hora Jesus trabalhou na vida de Pedro de maneiras que nós nem imaginamos. E nesta noite, talvez, o Espírito de Deus pergunte ao teu coração com respeito a Cristo Jesus: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Que você possa ter a perspectiva do que é Páscoa cristã, mais uma vez. Amém? Feche seus olhos. Bendito Deus, eterno e soberano Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela permissão do Senhor de refletir um pouco mais sobre essa perspectiva da Páscoa cristã, sobre o que precisamos ser com respeito à Páscoa cristã. Forasteiros aqui, pessoas com temor reverente. Deus também não nos deixa cair na cilada de acharmos que podemos crer em nossos próprios méritos, porque em nós não há nada, absolutamente nada de bom, porque tudo foi o Senhor quem realizou em nossas vidas. E, ó Pai, que nessa noite possamos sair daqui com a convicção de que o Senhor é a nossa Páscoa, de que o Senhor é o ápice da Páscoa cristã, e que sem o Senhor nós estaríamos perdidos. No nome de Jesus oramos. Amém.